O Brasil tem dois reis, Roberto Carlos e Pelé, tem só uma rainha. E se eu disser que ela vem da Bahia, todo mundo mata de cara. É Maria Bethânia. Essa geminiana de 46 anos, que se mantém absoluta desde que surgiu em 1965, cantando Carcará no show Opinião, no Rio de Janeiro. Já foi recordista em vendagem de discos e gravou 29 deles. Sua voz e seu estilo são admirados por japoneses, franceses, americanos, que, a exemplo dos brasileiros, ficam completamente magnetizados diante de sua figura no palco. Irmã de Caetano, filha de Canoa e Zeca, o Cara a Cara está começando com Maria Bethânia Viana Teles Veloso. Eu, fascinada, vi Bethânia no palco, foi no começo dos anos 70, no show Rosa dos Ventos. Bethânia cantava e dizia poesias e textos muito especiais, que com a sua interpretação ficavam ainda muito mais especiais. Bethânia, você tem esse dom, né? Você diz as coisas muito bem. Você que diz tão bem textos dos outros, você tem seus escritos, seus guardados ou não? Olha, eu adorava escrever. Talvez fosse a coisa que eu mais gostasse de fazer, desde que me entendo assim por gente, adolescente e tal. Caetano gostava da maneira que eu escrevia, comentava muito comigo. Caetano escrevia nesse período para um jornal, fazia crítica de cinema. E ele escrevia os artigos e me dava muito para eu ler, não para corrigir, mas para discutir comigo, porque eu tinha essa paixão por escrever. Mas isso foi assim sumindo do meu desejo, porque muito cedo eu descobri a coisa de cantar. Mas você escrevia que tipo de coisa? Eu escrevia, quer dizer, se no colégio eu já era um banho escrevendo, quer dizer, eu me salvava um pouco no colégio pela minha maneira de escrever, minha facilidade, entendeu? Eu tinha... limpava minha barba, porque eu não era muito boa aluna, então eu caprichava nisso e me dava bem. Minhas redações iam para quadros e tal. Mas eu escrevia, deixa eu ver, o que eu posso me lembrar. Assim. Se eu gostasse de uma canção... Quando eu ouvi Billie Holiday a primeira vez, eu escrevi sobre a voz de Billie Holiday. Eu fiquei tomada porque eu não conhecia inglês, não sei falar inglês até hoje, mas eu fiquei tão comovida ouvindo aquela mulher, que era como se eu entendesse o texto, a intenção dela no texto e a coisa da música nela, que saía pelos poros. E eu escrevia coisas assim, mas coisas pequenas, entende? Mas eu gostava, eu tinha o prazer. Escrever para mim era uma coisa prazerosa. Mas esqueci, porque a voz tomou a frente. E você nunca teve intenção de escrever uma letra, por exemplo? Eu escrevi algumas, pouquinhas, escrevi algumas, mas assim, mais intuitivamente, eu tinha ideia assim, fazia quase que um rascunho do que eu queria e entregava para o Caetano. E até hoje eu trabalho com ele muito assim, eu quero uma coisa para um disco, para um show, e eu digo para ele, fale sobre isso tocando nesses assuntos aqui. Eu peço muito assim, quer dizer, eu tenho a ideia... Mas a coisa de sentar para escrever, foi embora. E aí ele pega a ideia e ele faz aquilo que faz. Também eu acho que eu convivi tanto com o Caetano e sei tanto da capacidade, da facilidade dele para escrever. E assim, a minha coisa com a voz, com o canto, me satisfez tanto logo desde cedo, que eu deixei um pouco para ele. Assim, não é muito minha área. O Caetano faz muito bem... música, é um grande melodista, um dos melhores do Brasil para mim. Para mim ele está junto com o Tom, nessa coisa maravilhosa de melodia, né? Mas a letra, quer dizer, a poesia de Caetano, o texto de Caetano é raro, né? Eu acho que assim, eu vendo ele já falava por mim o que eu pensava e melhor. Então deixei na mão dele, ele pinta bem, ele faz tudo muito bem. Agora, Bethânia, o seu nome vem de uma música. Que o Nelson Gonçalves cantava, Maria Bethânia. Maria Bethânia. Eu adoro fazer essa pergunta para músico. Você tem recordação de qual foi a primeira música que você ouviu na sua vida ou não? Olha, assim, a música que ficou sempre na minha cabeça, que se mantém, como a primeira canção, assim, memória, uma canção que eu gravei no meu primeiro disco. Que minha Daia, ela meninava cantando essa canção. Eu não sei se eu me lembro de quando ela meninava. Quem é? Minha Daia, é uma prima nossa que... meu pai tinha... Por que você diz minha Daia? Que nós chamamos todos da família de minha ou de meu. Minha Daia, minha Dete. Daia é o nome dela. O nome dela é Lindaura, Daia é um apelido. Um jeito carinhoso de chamá-la. E ela meninava com essa canção. Não sei se a memória vem de quando ela meninava ou um pouco já maior, que ela, sei lá, ela continuava cantando e ficou. E eu gravei, que chama-se Feiticeira.
É uma canção de Niná, assim, meio Pedacinho. feiticeira como a rosa tão formosa. Super delicada. Ai, fiquei arrepiado. Que bom dormir ouvindo essa música. Olha, não ouvi essa pra dormir, não. E alguns Eu tive muita sorte na minha infância. Bonita mesmo. Então é essa a música que você se lembra? Essa é a primeira, assim, que vem, que fica. Betânia, há uns 10 anos alguém me disse uma coisa inesquecível. Que a Dalva de Oliveira tinha um choro na voz e que era isso que fazia a voz dela uma coisa tão linda e especial. Bonito isso. Qual é a grande característica da sua voz? E também, qual a característica que você mais aprecia na voz dos outros? Olha, na minha voz, o que eu sei que tem, assim, e que eu acho que é claro pra mim, assim, eu acho que ela tem muita terra. Terra, uma coisa do Nordeste, de secura, de sertão. Isso eu sei que trago na minha voz. Mas eu sei que trago também nela muita água. Entende? É uma coisa... Eu sou do Recôncavo da Bahia, quer dizer, muito próximo ao sertão baiano. O Recôncavo é fértil, é cheio de rios, de cachoeiras, água, litoral. E é muito próximo do sertão, onde é a seca total. Eu acho que minha voz carrega, entendeu? Esse contraste. Esse contraste, esses dois elementos, assim, bem acentuados. Vinícius uma vez escreveu, numa contracapa de um disco meu, um disco sobre Noel, 6 canções apenas, uma coisa que me comoveu muito. Ele falando da minha voz, que ele dizia que eu cantando era como uma árvore queimando. Ai, que bonito. Bonito, né? Nossa. Vinícius. Bacana. E na voz dos outros? Bom, me veio à cabeça uma cantora brasileira que eu tenho uma profunda admiração, que é a Nana Caymmi. Eu acho que ela canta lindamente. Para mim, a voz de Nana é água, pura água, entende? É o elemento fundamental ali. Ela chora, tem ondas para mim de mar, tem caminhadas lentas de rio. Para mim tem muita água na voz dela. A de Gal, que para mim é a voz mais linda, assim, que nós temos, eu até escrevi para ela, um dos meus escritos pobrinhos, uma canção que eu fiz para ela chamada Caras e Bocas, e que eu digo que é um cristal que ela tem na voz, né? Para mim é uma coisa, o cristal mais fino, sei lá. A sua voz tem esse timbre desde quando? Desde que eu me entendo. Você era a menina que falava grosso, é isso? Eu falava, no colégio eu tinha vergonha, porque era uma... Imagina, né? Colégio público, misto. Você devia ser miudíssima. Não era muito miúda, não. Não? Não. Magrinha assim, mas acho que tão agitada, tão danadinha, que não era muito minhonzinha, não. Era que eu... M, fila última quase, né, Maria, né? E presente, era gargalhada, né? Então era mãozinha assim. Aquela mãozinha, aquele vozeirão, mesmo. Eu botava a mão em vez de dizer, porque senão era anarquia, brincadeira, então. Mas nunca tive, assim, problemas, eu falo grosso, não vou falar, sempre gostei do som dela, nunca... Eu gosto muito também. Betânia, eu imagino que ela é grave, mas ela tem um metal bonito na minha voz. Eu acho que é aquela descrição que você deu mesmo. Tem terra e tem água. Tem uma coisa aí permeada mesmo. Misturadinha. Betânia, eu imagino que um disco seja uma bandeira de um período, né? Um retrato, de um reflexo de um momento pessoal do artista. Esse seu disco que saiu agora, ele está contando o que da sua alma nesse momento? O disco ainda está novo e... É difícil analisar coisa nova, é isso? É, porque eu acabei de fazer, quer dizer, ele está quente na realização. Então, para comentar, vou falar um pouquinho mais, não sei se talvez eu acerte, vou tentar. Quer dizer, ele, na verdade, quando eu terminei de fazer os 25 anos, o disco comemorativo, que foi um disco, foi uma festa que eu pude realizar, que era um grande desejo meu, que era assim, como você disse, né, a tradução do momento do artista e tal, mas era a tradução dos meus 25 anos de carreira, da minha admiração em que eu queria que ficasse claro o que é que eu gosto na música popular, por que é que eu trabalho com música ainda, por que é que eu insisto, por que é que eu acredito. E os 25 anos saiu assim com isso. Eu tive a participação dos artistas que eu mais admiro no mundo, né? Os músicos brasileiros da minha predileção, o que eu acho que caracteriza a música, a elegância, a nobreza, a aristocracia,
Tudo isso eu consegui fazer. Mas foi um disco assim, lógico, eu trabalhando com o João Gilberto, a faixa com o João Gilberto, tinha que ter a marca do João Gilberto. Lógico que eu estava participando com a ideia dele. Não é ele escolheu a canção, ele que fez a ideia. O Egberto Gismonti, a mesma coisa. Eu escolhi a canção, que foi a canção do Villa-Lobos, mas ele fez o arranjo na leitura. Então era a faixa dele, a faixa do Hermeto, a faixa... Então foi toda assim, a faixa da Nina Simone. Então... ficou um disco que eu adorei fazer, mas que não era muito meu. Era dedicatório, vamos dizer. Assim, era bem uma declaração minha, né? E com eles, assim, com total liberdade. E é um disco que me traz muita alegria, eu fico honradíssima de ter realizado e ter conseguido realizar, né? Um disco assim. Mas desde que eu terminei, que passou a coisa de lançamento, que deixei ele e passei para o show, eu comecei a saber que eu queria... O próximo disco que eu fizesse ia ser muito solitário, muito meu. Eu sou uma pessoa muito interiorana ainda. Muito solitária também. Sou quieta, eu não gosto de muita gente, eu gosto de viver na minha casa, eu gosto de ver meus amigos, não com muita frequência. Gosto, porque gosto deles, gosto de conversar, mas não sou uma pessoa de todo fim de semana encontrar pessoas. Não sou, eu posso ficar muito bem só. Entende assim? Só com as minhas coisas, ali pensando e tal. Quais são suas coisas, Bethânia? Minha casa, meus objetos, meus discos, bichos, coisas que eu gosto de trabalhar, metal, que eu gosto de mexer, madeira. Não sei. Ver filmes, você não sai, quer dizer, você vê filme em videocassete, por exemplo? Vejo algumas vezes, mas não sou assim, enlouquecer. Leio, gosto de ler. Eu agora não estou nem lendo nada. Eu estou com essa preocupação de viagem, de trabalho, parei de ler, estou lendo revista em quadrinho, que me descansa a cabeça e me faz dormir. O quê? Revista em quadrinho? Tudo, você imaginar. Qualquer coisa. Pode, qualquer coisa em quadrinho, eu fico louca. Bom, e aí tudo isso você acha então, meu disco ficou... Esse disco tem uma coisa solitária minha, assim, a escolha de repertório. É um disco... Não sei se você já ouviu, mas é um disco, assim, vazio de sons. Já ouvi, é lindo demais. São sons, assim, calmos. Eu quis fazer todo acústico. Muitos violões, que é uma memória que eu tenho musical de som brasileiro, de muitos violões tocando, não sei se são serestas da minha adolescência, não sei o que é, mas isso ficou e eu quis fazer. E usar músicos assim de sinfônica, quase que fazendo pequenas peças, entende? Eu usei harpa, usei oboé, trompas, que eu acho que tem uma solidão nesses instrumentos, mas não solidão para baixo nem triste não, entendeu? Uma solidão assumida. Uma solidão super rica, assim. Esse disco é muito isso. O Olho d'Água, o nome, veio muito da... Também tem a ver com a ideia, porque essa coisa linda da nascente, que desde a minha infância eu conheço e que sempre me atraiu muito. Passeávamos em Santo Amaro para ir para cachoeira, meu pai gostava de ir para mata, não sei o quê, e tinha sede, porque a gente andava muitos quilômetros. Ele dizia, procura um olho d'água para beber água. Quer dizer, isso é ótimo. Eu convivi com isso desde pequena. E sempre me fascinou aquela coisa nascendo assim, né? E só ali aquilo vira um rio, que vai encontrar mar, que vai virar cachoeira. Bonito. Eu acho tudo bonito. Bethânia, declama então pra gente a letra desse disco que é mais representativa desse momento. Seria o próprio Olho d'Água, do Ali Salomão. Agora, será que eu sei? Um pedacinho. Não inteira, preciso. Que é bem a coisa dessa historinha do Olho d'Água, né? Por entre avenca, feto e taquarapoca, no seio limo da mata ciliar, corre arregalada a matéria-prima essencial, o vero olho da terra é o cristal d'água, e não há no reino mineral nenhum poder de pedra que estanque o jorro das gotinhas, rompendo as entranhas da terra, sedentas por ver o sol.